enche-nos de fervor. E por tais bênçãos rendemos-te louvor. E assim reavivados vamos todos ser por teu poder e amor. Há prazer em cada coração, pois o Espírito desperta em nós o amor. Nos faz viver em união, animosos no serviço do Senhor. Ó Santo Espírito, vindo do céu, fica conosco, enche-nos de fervor. E por tais bênçãos rendemos-te louvor. E assim reavivados vamos todos ser por teu poder e amor. Como é bom podermos louvar o nosso Deus em mais um culto de adoração e louvor ao seu nome. Vamos cantar nesse momento o hino 150, Não Desistir. Dias há, bem sei, em que triste te sentes sem ter esperança e prazer. Mas existe alguém que promete ajudar-te e forças à alma trazer. Não desistir, Cristo vem logo, breve aurora há de raiar. Não desistir, Cristo vem logo, não desistir, Ele virá. Este mundo, eu sei, já não vai muito longe. O mal vai em breve findar. Minha fé em Deus, sim, está bem firmada. Jesus logo vai regressar. Não desistir, Cristo vem logo, breve aurora há de raiar. Não desistir, Cristo vem logo, não desistir, Ele virá. Amém. Que promessa maravilhosa. Vamos cantar ainda o hino Vaso de Honra.
aos homens por onde for. Reaviva-me, inspira minha vida, prepara-me pra fazer o teu querer, aprofunda-me em teu poder e graça, pra honrar o teu nome, Senhor. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Eu quero ser um vaso de honra, moldado pelo Senhor, com a mensagem de amor e esperança aos homens por onde for. Reaviva-me, inspira minha vida, prepara-me pra fazer o teu querer, aprofunda-me em teu poder e graça, pra honrar o teu nome, Senhor, pra honrar o teu nome, Senhor, pra honrar o teu nome, Senhor. Amém. Para continuar preparando o nosso espírito para o culto desta noite, nós vamos cantar o hino Sou de Jesus. Que você que está em casa e nos assiste pelo YouTube possa dizer que você também é de Jesus nesse momento conosco. Dos caminhos a seguir, dos senhores a lutar. Quando os dois irem servir, há só uma decisão. Quantas vezes procurei os prazeres deste mundo, encontrei mil motivos pra chorar. O inimigo sempre vem disfarçando as intenções, com ciladas ao redor, ele quer me destruir. Só Jesus pode me dar a real felicidade e poder para
justiceiro vencedor. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Decide testemunhar, mesmo em forte provação, rejeitando pela fé o pecado e seu sabor. No caminho de Jesus estarei sempre seguro, E assim eu prossigo rumo ao céu. sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Mais do que em qualquer outro tempo, o momento é de escolher, sem temer, sem hesitar. Eu escolho Jesus. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Amém. Oremos. Querido Deus, te pedimos neste momento que se faça presente com todas as famílias que nos assistem nesse momento pelo canal do YouTube. Que teu Santo Espírito se faça presente na vida de cada um de nós, para que possamos prosseguir, Senhor, rumo a Canaã celestial. É isso que eu te peço humildemente por Jesus. Amém.
gente. Por favor, abençoe todas as pessoas do mundo. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, Melody, pela bela canção. E tenho certeza que essa canção preparou o meu e o seu coração para o momento que nós teremos agora, que é um momento de oração. Hoje, nesta noite, nós temos a oportunidade, mais uma vez, de adorarmos o nome do nosso Criador. Não estamos tão juntos como gostaríamos, mas o nosso coração deve estar alegre. Deve estar alegre porque eu e você estamos tendo a oportunidade, mais uma vez, de adorarmos a Deus. Eu gostaria de dividir com os irmãos alguns textos daqui, brevemente, antes do pastor Gilvan trazer a mensagem, para nós refletirmos rapidamente. Marcos, livro de Marcos, capítulo 4, a partir do verso 37, a partir do verso 35, vem narrando ali um fim de tarde, um fim de dia de Jesus e dos discípulos, onde eles queriam descansar e entraram num barco para atravessar para uma margem mais tranquila. E no meio desta travessia, houve uma grande tempestade, enquanto os discípulos estavam preocupados, apavorados, Jesus estava dormindo. E eu gostaria de finalizar só com o verso 38, que diz o seguinte: Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhes disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. E no verso 41, os discípulos, admirados, diziam: E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu acredito que nós podemos comparar os dias que nós estamos passando nesse momento, nessa etapa deste ano e do ano que se passou, como uma grande tempestade. Tudo talvez tenha saído do seu e do meu controle, mas o que eu quero nesse momento refletir com vocês é que o Criador do mundo, aquele que tem controle sobre todas as coisas, Ele está junto comigo e com você. Independente da quantidade de água que já entrou no seu barco, Jesus está com você no seu barco. E com esse pensamento, eu gostaria de convidá-los aí onde você está, para que você se coloque de joelhos, juntamente com a sua família, e nós vamos falar mais uma vez com Deus. Oremos. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos nesse formato remoto para adorarmos e engrandecermos o Seu nome. Queremos, neste momento, pedir que o Seu Santo Espírito esteja trabalhando em nossos corações, para que a mensagem que logo mais iremos ouvir possa vir de encontro com as nossas necessidades e que possamos ouvir a Sua voz. Como acabamos de cantar, temos esta ferramenta, temos a chave para falar diretamente contigo, que é a oração. Acabamos de findar, na data de ontem, um programa muito especial, que era o programa de 10 dias de orações. 10 dias de oração. Que esses dias que passaram e as bênçãos que nós recebemos, eles possam se repetir e que nós possamos ter isso firme em nossa mente e todos os dias te buscarmos, a qualquer hora do dia, e que possamos ter a tranquilidade e a certeza de que o Senhor estará ao nosso lado, nos atendendo,
nos cuidando, nos protegendo. Neste momento queremos pedir também e interceder por todas as famílias que possuem algum familiar que esteja enfermo. Sabemos que o momento é um momento crítico, mas que possamos confiar que o Senhor está ao lado, guardando, cuidando a vida de todos, e que, se for da sua vontade, que essas pessoas possam ter suas saúdes restabelecidas. Esteja conosco no restante desta programação, deste culto. Esse é o nosso desejo e pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Jonatas, por essa oração tão bonita, tão inspiradora. Obrigado, irmã Melody, também pela música, irmã Elaine, pelos momentos de louvor, e a toda a nossa equipe que está aqui transmitindo o nosso culto. E boa noite a todos vocês. E eu estou feliz, porque neste domingo vocês tiraram um tempo aí, uma hora para estar aqui com Deus, celebrando este culto. A nossa mensagem desta noite está no livro de Jonas. Jonas, no capítulo 3. Talvez você vai precisar ir ao índice aí para encontrar o livro de Jonas. O livro de Jonas está logo depois de Daniel. Tem Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias e então Jonas. Jonas, capítulo 3, nós vamos ler. Jonas 3. Aqui na minha Bíblia diz bem assim, no verso 1. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas, e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de 1 dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Quando a gente estuda o livro de Jonas, claro que a primeira coisa que vem na nossa mente é a experiência de Jonas fugindo de Deus, né? Jonas fugiu de Deus e Deus teve que trazê-lo de volta para Nínive de uma forma bem dramática. Aliás, os judeus dizem que Jonas era o filho da sunamita que Eliseu ressuscitou. A história está lá em 2 Reis, no capítulo 4. Se você tiver a oportunidade, pode abrir. Lá está a história do filho da sunamita, que foi ressuscitado pelo profeta Eliseu, e os judeus acreditavam que aquele filho da sunamita era o profeta Jonas. E a palavra Jonas, em hebraico, quer dizer a pomba, né? Então, Jonas é a pomba fugitiva, que tentou não ir a Nínive pregar a mensagem de Deus. Mas Deus o trouxe de volta e Jonas agora está na cidade de Nínive, como nós acabamos de ver. O texto fala que Nínive era uma grande cidade. Nínive, ela se tornou a capital do Império Assírio e ela foi embelezada, foi trabalhada pelo rei Senaqueribe. O rei Senaqueribe fez, então, de Nínive uma cidade muito grande, muito importante. Mas Nínive é uma cidade muito antiga. A primeira vez que a Bíblia menciona Nínive é no capítulo 10 do livro de Gênesis, quando diz que Nimrod foi o fundador daquela cidade. Mas ali, talvez no ano 800, 900 a.C., foi quando Nínive se tornou uma cidade extremamente importante. Só que Nínive terminou sendo destruída pelos babilônios, pelos medos, e a partir do 7º século a.C., praticamente a cidade foi toda destruída. Com o passar do tempo foi soterrada, e só voltamos a saber alguma coisa de Nínive no século XIX, quando arqueólogos escavaram lá o sítio arqueológico de Nínive, no Iraque, e descobriram a cidade. E é interessante que a cidade descoberta, percebeu-se que a cidade de fato era grande. Só para a gente comparar, a segunda maior cidade da Palestina era Samaria, que era a capital do Reino do Norte. A área de Samaria era de aproximadamente 7,7 hectares. E a área da cidade de Nínive era de cerca de 600 hectares. Então, Nínive era quase 100 vezes maior do que a cidade de Samaria. Então, para Jonas, que vivia em Samaria, a cidade de Nínive era, de fato, uma cidade muito grande. E há uma discussão sobre a população de Nínive. Quanta gente vivia na cidade de Nínive? Então, pelos cálculos,
e pelo relato ali dos escritos, das crônicas da época do rei Senaqueribe, sabe-se que a cidade era extremamente populosa. Alguns dizem que talvez dentro dos muros de Nínive a população fosse de, no mínimo, 160 mil pessoas. Mas se considerar a população que vivia já fora dos muros também, muitas pessoas calculam que a população de Nínive talvez passasse dos 600 mil habitantes. Fato é que era muita gente para hoje e era muita gente principalmente para a época do profeta Jonas. No capítulo 4 de Jonas, no verso 11, Deus diz que havia lá naquela cidade 120 mil pessoas que não sabia distinguir a mão esquerda da mão direita ou a direita da esquerda. Os comentaristas bíblicos acreditam que estas 120 mil pessoas fossem crianças, que ainda não sabiam fazer distinção entre o certo e o errado. Se 120 mil eram crianças, então a gente pode acreditar que no mínimo 600 mil pessoas habitavam lá. E Deus envia o profeta Jonas, então, para pregar na cidade de Nínive. Por que Deus enviou Jonas para pregar naquela cidade? Nínive era uma cidade que tinha causado muitos danos a Israel, especialmente ao Israel do norte. Eram os inimigos, eram cruéis, tinham a população, os assírios tinham invadido a Palestina algumas vezes. E Jonas, ele tinha mágoas no coração dele. Ele não queria ir, porque ele sabia que as pessoas de lá eram más, eram inimigas do povo de Israel. Mas Deus disse que ele deveria ir e pregar naquela cidade. Isso me faz lembrar da história que está em Gênesis, no capítulo 18. Se você tem sua Bíblia aí, você deve lembrar daquele episódio quando Jesus e 2 anjos aparecem a Abraão para comunicar a ele que as cidades do vale, né, Sodoma, Gomorra, seriam destruídas. E quando Abraão fica sabendo, Jesus diz para ele que as cidades seriam destruídas, Abraão então faz uma pergunta a Jesus dizendo, Gênesis capítulo 18, verso 24. Se porventura 50 justos na cidade, eu estou lendo errado, se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? No verso 26, Jesus responde, então disse o Senhor, se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. E a gente conhece a história, né? Abraão, 6 vezes ele vai ali conversando com Deus. Ele começa com 50. E se tiver 50 justos? Deus disse, não, por amor a 50 justos, eu não vou destruir a cidade de Sodoma. E Abraão baixa um pouquinho. E se houver só 45? Deus disse, não, se houver 45 justos, eu não vou destruir a cidade. E Abraão baixa mais um pouco. E 40, e 30, e 20, e finalmente, e 10. Então Deus diz a ele que se houvesse 10 justos, pelo menos 10 justos na cidade de Sodoma, a cidade não seria destruída por amor àqueles 10 justos que viviam lá. Então, quando Deus envia o profeta Jonas para a cidade de Nínive, uma cidade onde aparentemente não havia nenhuma esperança, uma cidade onde as pessoas eram pagãs, onde as pessoas eram cruéis, onde as pessoas desde pequena tinham sido ensinadas a desprezar os vizinhos. Então, da perspectiva humana, era tempo perdido. Jonas, quando ele recebeu a missão de Deus, em primeiro lugar, ele considerou que era uma perda de tempo ir lá, porque não havia qualquer esperança, qualquer pessoa justa ali. Então, Jonas, ele tomou a decisão de ir embora. Então, Jonas estava olhando apenas da perspectiva humana. Na perspectiva humana, não havia qualquer esperança para aquele lugar. Jonas, olhando de fora de uma visão judaica, tendo ele o conhecimento de Deus, ele não via qualquer perspectiva para aquela cidade. Para Jonas, a cidade de Nínive não era tão diferente da cidade de Sodoma. Deus não havia conseguido encontrar 10 justos em Sodoma. E provavelmente naquela grande cidade, com quase 1 milhão de habitantes, Deus certamente não encontraria ninguém lá. Então não havia qualquer esperança para aquela cidade. Mas isso que é o incrível em Deus, né? Que Deus conhece todo mundo. Às vezes nós temos a impressão que Deus só conhece aqueles que têm uma religiosidade assim mais forte. Às vezes nós imaginamos que
Deus só se importa com as pessoas que são cristãos num nível assim mais alto. Às vezes nós imaginamos que aqueles que estão ali vivendo à margem desse tipo de cristianismo, que essas pessoas não são notadas, observadas por Deus. E às vezes nós, seres humanos, damos essa impressão também. Então as pessoas que vivem à margem, elas também têm a impressão de que elas não são ouvidas por Deus, que Deus só presta atenção em pessoas que têm ali um relacionamento mais forte com Ele. Então essa era a impressão de Jonas, e muitas vezes também esta é a nossa impressão. Mas Deus conhecia a população de Nínive. Eles talvez não adorassem a Deus. Tinha lá os deuses pagãos na cidade, os deuses assírios. Eles eram pessoas cruéis, Deus sabia que eles eram pessoas cruéis. Eles eram pessoas que certamente causaria horror em todos nós que vivemos aqui. Certamente também seriam pessoas com quem nós não gostaríamos de nos relacionar. São pessoas que uma pessoa cristã, fervorosa, olharia e diria assim, é apenas um mundano, um secularizado, alguém, um pecador, tão pecador que não vale nem a pena a gente olhar para eles ou por eles. Mas o fato é que Deus conhecia as pessoas daquela cidade. No meio daquele quase 1 milhão de habitantes, Deus sabia que havia pessoas lá que só não tinham aceitado o plano de amor de Deus, só não amavam a Deus de todo o coração, porque ainda não tinham recebido o conhecimento de Deus. Eram pessoas boas, tinham uma boa índole, pessoas sinceras, viviam longe de Deus, se você olha pelo parâmetro humano, mas eram pessoas que tinham uma ligação, ainda que mínima, com Deus. E Deus sabia que aquelas pessoas mereciam uma chance de conhecer o Evangelho também. Era uma nação de pessoas pagãs, como eu disse. E Deus envia, então, o missionário dele lá. Jonas é enviado, então, à cidade de Nínive para pregar o Evangelho. O texto diz que a cidade era tão grande que precisava 3 dias para percorrer todas as ruas e becos da cidade. E Deus diz que Jonas deveria ir lá e pregar durante o dia em vários pontos diferentes da cidade. Eu imagino que Jonas deve ter pregado num ponto da cidade, depois caminhou ali alguns minutos, parou em outro canto e tornou a pregar a mesma mensagem, o mesmo sermão. E o interessante é que a Bíblia fala que as pessoas estavam ávidas para ouvir, por mais incrível que pareça, as pessoas queriam ouvir a mensagem que Jonas estava pregando. Não era uma mensagem que caiu em ouvidos indiferentes, muito pelo contrário, a Bíblia diz que a população de Nínive ouviu com atenção. Veja o verso 5 do capítulo 3 do livro de Jonas. Os ninivitas creram em Deus, é o que está escrito aqui. Os ninivitas creram em Deus e foram além, diz assim, proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza, e fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Você está percebendo o alcance da mensagem? A Bíblia diz que Deus encontrou não apenas 10 justos em Nínive. A Bíblia fala que Deus encontrou uma multidão naquela cidade, uma multidão que aparentemente não tinha qualquer possibilidade de salvação, mas eram pessoas sinceras, porque eles ouviram a pregação só uma vez. E a resposta deles, está ali no verso 5, diz que eles creram. E creram de todo o coração, foram alcançadas pela mensagem da salvação, e houve salvação naquela cidade. E a Bíblia vai mais longe, diz que quem creu também foi o rei. O monarca que estava lá no trono, um homem que era temido.
A Síria era a maior potência militar da época, mas mesmo aquele homem que era temido em todo aquele mundo conhecido, ele também temeu a Deus, ele aceitou, diz o texto bíblico, a mensagem que o profeta Jonas estava pregando. E para provar o arrependimento dele, ele não apenas se humilha, desce do trono, veste roupa simples, mas a Bíblia diz que ele reforça a pregação de Jonas. E o texto fala que toda a população da cidade aceitou a mensagem da salvação. Você consegue imaginar isto? Eu, sinceramente, se fosse eu, o profeta, para ir lá, eu certamente não teria ido. Eu olharia para a população de Nínive com indiferença, de não, essas pessoas estão além da possibilidade de aceitar a mensagem de Deus. Essas pessoas aí tem chance zero da salvação. Mas o incrível nisso tudo é que Deus conhece cada pessoa. Deus olha além dos rótulos, além da aparência. Deus conhece cada pessoa no fundo da alma. Deus sabe quem de fato está procurando. Deus sabe quem de fato é sincero. E Deus não despreza nenhuma pessoa que está procurando por Ele. Não importa a sua história de vida. Você pode ter uma história parecida à história dos ninivitas. Não importa onde você está, qual seja a sua condição espiritual, social, moral, se você está procurando por Jesus, se você está querendo o perdão de Deus, Deus sabe quem é você. Deus sabe o seu endereço, sabe onde você mora. Deus conhece a sua história. Mesmo conhecendo e sabendo quem você é, Deus está disposto a lhe dar uma segunda oportunidade, lhe perdoar, lhe restaurar e lhe dar uma nova vida. Foi isto que ele fez com os moradores de Nínive. Todos, a Bíblia diz que todos, Deus encontrou não apenas 10, 20 ou 50, Deus encontrou centenas, eu diria até milhares de pessoas lá, e Deus reescreveu a história daquela cidade, reescreveu a história daquelas vidas, daquelas pessoas, e deu a elas uma nova oportunidade, porque elas estavam procurando. Isso me faz lembrar de uma história. Uma história de uma senhora que mora no Rio de Janeiro. Ela é uma senhora que mora naqueles bairros do Rio onde moram super ricos, naqueles condomínios onde pessoas extremamente privilegiadas conseguem morar lá. Apartamentos ali custam alguns milhões de dólares. E essa senhora morava nesse condomínio, era jovem ainda. Ela tinha sido criada como cristã, mas não aquele cristão praticante, aquela pessoa que acredita em Deus, mas que não tem nenhum relacionamento com Deus, não vai em nenhuma igreja, não frequenta nenhuma igreja, mas acredita em Deus. Foi assim que a família dela a criou e agora ela já estava casada e é assim que ela vivia a vida dela. Era uma profissional, uma pessoa independente, tinha a família dela também. Mas de um tempo ela começou a querer algo mais. O lado espiritual dela começou a ser despertado, só que ela não tinha nenhuma experiência com religião. Ela nunca tinha lido a Bíblia, ela nunca tinha ido à igreja nenhuma, ela nunca tinha rezado, orado, mas foi despertada para o lado espiritual. E ela comprou uma Bíblia e tentou ler a Bíblia, mas a princípio ela não conseguiu assim entender bem o texto bíblico, embora estivesse ali faminta procurando. E não havia ninguém que pudesse alcançá-la, né? No condomínio onde ela morava era praticamente uma fortaleza intransponível. Não havia como nenhuma mensagem, alguém de fora entrar ali e tentar conversar com ela. Ela não conhecia ninguém religioso, né? Todos os amigos do círculo de amizade dela e do esposo não eram religiosos, né? Pessoas secularizadas. E pessoas que não tinham o menor interesse em se ligar a nenhuma igreja conhecida ou qualquer tipo de religião. E pessoas até que, de certa forma, ridicularizavam, né, quem tinha assim, esse lado procurando Bíblia. As pessoas até acreditavam na espiritualidade, mas uma espiritualidade assim, meio individual, não uma espiritualidade que dependa de alguém ou de Deus ou qualquer coisa dessa natureza. Mas ela estava sozinha, procurando, tentando entender, querendo assim algo mais, mas não havia... Ela não via qualquer oportunidade de poder ter qualquer conhecimento. E um dia ela estava no condomínio dela, tinha um mercadinho,
E ela estava lá no mercado. Normalmente, esses mercadinhos só entra uma pessoa de cada vez, porque a frequência ali é muito pequena, só dos moradores do condomínio, embora o condomínio fosse muito grande. E é uma coisa interessante que também não tem ninguém para cobrar, né? O próprio cliente entra lá, ele compra, vai no caixa, registra e paga ali com cartão de crédito. E nesse dia que ela foi lá no mercado, tinha uma outra pessoa lá. Uma moça estava lá e ela entrou, a moça estava falando ao telefone. E ali, enquanto ela fazia a compra dela, ela não tinha como não ouvir a conversa da moça no telefone. E ela ouviu a moça dizer que estava estudando a Bíblia. E quando ela ouviu isso, ela ficou interessada, tentou ouvir melhor. E a moça continuou comentando, dava para perceber que estava falando com a mãe. E ela dizendo que tinha começado a estudar a Bíblia, estava lendo a Bíblia, tinha comprado a Bíblia, estava lendo. E que ela estava muito feliz porque estava vendo algumas coisas interessantes na Bíblia. E quando a moça terminou a conversa, ela se aproximou, né, essa senhora de quem eu estou falando, e ela falou, olha, desculpa, eu vi que eu terminei ouvindo sua conversa sem querer, e me despertou a atenção porque você falou que estava estudando a Bíblia. E a moça disse, sim, eu tenho uma colega na faculdade, e nós trocamos algumas ideias assim sobre religião, sobre fé, e me deu vontade de ler a Bíblia, estou lendo a Bíblia, e estou muito assim, gostando do que eu estou fazendo. Aí ela contou a história dela, falou, eu também comprei uma Bíblia, mas eu não consigo entender, eu não conheço ninguém assim que pudesse me ajudar, eu não tenho nenhuma filiação religiosa, mas eu tenho buscado, eu gostaria de conhecer melhor. E a moça então disse, você não quer estudar comigo? Eu também sou iniciante, a gente pode começar juntas, e nós podemos marcar um dia, você pode ir lá no meu apartamento, eu posso ir no seu, e a gente pode trocar algumas ideias, ou a gente pode marcar em uma área comum aí do condomínio. E elas combinaram, e num dia lá elas se encontraram e resolveram que leriam o Novo Testamento. E começaram então com o livro de Mateus. Elas iam lendo e as duas iam trocando ideias sobre o texto. Uma lia um pouquinho, comentavam, lia a outra. E assim elas foram se encontrando durante as semanas. E as duas já tinham lido todo o livro de Mateus, Marcos, Lucas, João, estavam lendo o livro de Atos. E elas estavam assim com tanto interesse, e tanto lendo Mateus, Marcos, Lucas, João, mas principalmente no livro de Atos, elas ouviram sobre a oração. E elas começaram a orar. Não sabiam muito bem como orar, mas do jeito delas estavam orando e pedindo a Deus que se revelasse ainda mais a elas. Olha, não tinha ninguém vendo aquelas pessoas, aquelas duas moças orando lá e lendo a Bíblia no condomínio delas. Ninguém podia transpor ali os portões do condomínio para alcançá-las. Elas estavam sozinhas ali, num momento privado, estudando a Bíblia juntas. Do ponto de vista humano, ninguém estava vendo, mas há um Deus nos céus. E Deus estava acompanhando o despertar daquelas duas ali. Elas estavam desabrochando como pequenas flores para o reino de Deus. E Deus não ia deixá-las sozinha, porque o Senhor não abandona ninguém que está buscando pela palavra de Deus. E as duas, através da colega lá na universidade da outra, terminaram tendo contato ali com um pastor. E, graças a Deus, as duas hoje fazem parte da mesma igreja que nós frequentamos. São adventistas do sétimo dia, porque Deus as acompanhou. Deus viu mesmo lá nas paredes intransponíveis, nos muros intransponíveis daquele condomínio, aquelas duas almas que estavam buscando pelo Senhor. Elas têm tudo do ponto de vista humano, né? São famílias tradicionais, privilegiadas assim economicamente, mas ainda faltava algo, né? Faltava a presença de Jesus na vida delas. E quando elas se dispuseram a buscar, vendo a sinceridade das duas, Deus as encontrou, Jesus as encontrou. Assim como ele encontrou a população de Nínive, assim como ele encontrou um homem chamado João Carlos, que vive na cidade de Bom Jesus, no interior do estado do Piauí. Ele vive na zona rural da cidade de Bom Jesus. Bom Jesus é uma cidade pequena, e ele vive na zona rural, esse João Carlos. E ele é uma pessoa religiosa, diferente daquelas duas mulheres, ele sempre foi criado assim, com muita religião em casa, né? De rezar, de buscar a presença de Deus. Mas chegou um momento em que ele estava muito interessado nas coisas de Deus. Ele começava a olhar o céu, os fenômenos da natureza, e ele ficou muito interessado em saber mais, conhecer mais,
Mas também lá, vivendo na zona rural, longe de tudo, naquela região do Piauí, ele não tinha oportunidade de ter ninguém para ajudá-lo. Então, um dia ele estava lá em Bom Jesus, num dia de feira, ele estava lá na cidade, e a prefeitura tinha colocado uma banca, a Secretaria de Cultura da cidade colocou uma banca lá num ponto da cidade e chamou a população para trocar livros, né? Você tem um livro, você já leu, coloca lá na banca, dá a oportunidade de alguém ler também, e você também pode ir lá e pegar um livro. E o João Carlos, ele estava um dia lá no centro da cidade, na feira, né, naquela pequena cidade, e passando lá pela banca cultural, ele encontrou um livro que chamou a atenção dele e ele pegou. O nome do livro era O Terceiro Milênio, do pastor Alejandro Bulhon. E ele levou o livro para casa e começou a ler. E quem já leu O Terceiro Milênio sabe, ali está um compêndio bíblico, né, um estudo bíblico, né, muito bem explicado. E João Carlos começou a ler aquele livro e leu assim com avidez, né, foi memorizando tudo que estava escrito ali. E ele ficou extremamente interessado na leitura daquele livro. E lá, na última página, dizia que o livro era da Casa Publicadora Brasileira. E ele, então, descobriu que a Casa Publicadora Brasileira era da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E ele não sabia que lá em Bom Jesus tem uma pequena igreja adventista, né? Na verdade, um grupinho lá, um lugar assim simples. E ele terminou um dia lá descobrindo a igreja, e ele foi à igreja. Era uma quarta-feira, né? Ele veio então à noite lá da casa dele e entrou lá para assistir ao culto. E ali, conversando com os irmãos, havia pouca gente no culto naquele domingo, os irmãos terminaram descobrindo que João Carlos sabia mais sobre a Bíblia e as profecias do que eles. E ele, então, foi alcançado ali pela comunidade, logo ele foi batizado também. E menos de 2 meses que João Carlos tinha sido batizado, 2 meses depois que ele entrou na igreja pela primeira vez, ele já era o diretor do grupo, porque ele sabia mais do que todo mundo que estava lá, né? O distrito um pouco distante, a sede do distrito. E Deus alcançou aquele homem morando no campo, mas estava buscando pela palavra de Deus. E quantas outras histórias nós poderíamos contar de pessoas que foram alcançadas? Não importa que tipo de vida você esteja vivendo, não importa se você é uma pessoa extremamente rica, que aparentemente tem tudo, mas sente que algo ainda falta. Então, se você está procurando, Jesus também quer você. E Ele conhece, sabe quem você é. E se você está ouvindo esta mensagem esta noite, é porque Ele já está direcionando para você. Se em algum momento aí nas redes sociais você encontrou esta mensagem deste momento, é porque o Senhor quer encontrar-se com você. Não importa que tipo de vida você tem. Você, como eu disse, pode ser uma pessoa super rica ou não. Você pode ser... Que tipo de vida você possa estar vivendo? Você pode ser uma pessoa discriminada, talvez aí em um círculo religioso. Não importa quem você é. Mas se você está procurando Jesus, Ele lhe acolhe, Ele lhe aceita e Ele quer lhe dar uma nova experiência de vida, uma nova vida como Ele deu aos ninivitas. Jesus, aliás, disse, né, não há ninguém que venha a mim que eu lance fora. Todos são bem-vindos. Assim como Deus conhecia a população de Nínive e sabia que lá tinha pessoas que queriam ouvir o Evangelho, Ele também sabe que você existe, Ele também lhe conhece. Ele sabe que você está procurando, Ele sabe que você está precisando, e é por isso que Ele está dando a você a oportunidade de ouvir esta mensagem esta noite. Mas a sua pergunta a essa altura da vida talvez seja, o que eu faço? Eu já ouvi? Eu sei que eu realmente quero, o que eu faço então? Olha, é muito simples o que você tem que fazer nessa noite. O que você tem que dizer é, Senhor Jesus, se você quiser, você pode repetir comigo. Senhor Jesus, eu aceito como meu Salvador e como Senhor de minha vida. No teu nome, amém. Isso é tudo o que você precisa fazer. E não se preocupe, aí onde você está, Jesus vai lhe encontrar. Não importa o que você esteja vivendo, não importa a sua situação, Jesus sabe quem é você e Ele vai lhe encontrar aí onde você está. Confie no Senhor, acredite nele, que Ele tem uma nova vida para você. Amém. Nós cantaremos
uma música especial agora e logo em seguida nós teremos uma oração de dedicação a Deus, quando nós oraremos juntos pedindo a Jesus que se revele de uma maneira ainda mais profunda a você. Para encerrarmos nosso culto dessa noite, vamos cantar o hino de número 500. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Você que se sente pequeno, dirija seus olhos a Deus. Não deixe que sombras o envolvam. Entregue sua vida a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Se a vida levou os castelos que em sonhos você construiu, não dê por vencido seus planos. Entregue seus planos a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Amém. Querido Deus, Pai amado, Pai bendito, muito obrigado, porque nós não passamos despercebidos ao Teu olhar.
O Senhor conhece a cada um de nós, sabe onde moramos, sabe o que estamos passando, sabe o que estamos procurando. Mas, acima de tudo, o Senhor sabe quem somos. E, apesar de saber tudo a nosso respeito, o Senhor nunca nos discrimina, o Senhor nunca nos rejeita e o Senhor está sempre pronto a nos dar uma segunda oportunidade. Obrigado pela salvação da população da cidade de Nínive. Obrigado pela salvação destas 2 pessoas que nós ouvimos a história aqui, 3 pessoas, aliás. E obrigado, querido Deus, porque durante todo o tempo o Senhor está alcançando milhares de pessoas, milhões. O Senhor sabe quem está ouvindo esta mensagem neste momento. Talvez alguém aí esteja ouvindo, acreditando que talvez não haja mais oportunidade para ela, ou talvez ela tenha ido longe demais, a ponto de não poder mais ser alcançada pelo Senhor. Mas que o Senhor possa convencê-la nesta noite, ou em qualquer outro momento que ela esteja ouvindo esta mensagem, que ela é querida pelo Senhor. O Senhor sabe quem ela é, e o Senhor está pronto a perdoar, restaurar, renovar, revigorar, dar uma nova oportunidade, uma nova vida. Que todos nós possamos aceitar esta oportunidade que o Senhor está nos dando, de uma forma tímida talvez, sem saber como dar os primeiros passos, mas que o Senhor possa aproveitar toda a oportunidade para nos dar uma vida nova conforme o Senhor prometeu. Nós confiamos no Senhor, confiamos que o Senhor nos conhece, sabe quem somos e sabe o que precisamos. Nós oramos, Senhor, com gratidão no nome sagrado de Jesus. Amém. Muito obrigado a todos, amigos, que Deus os abençoe, possa dar a vocês uma semana muito feliz e que o Senhor possa cuidar e proteger a cada um de vocês e a todos nós. Muito obrigado, fiquem com a paz do Senhor.